Fala galera do sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Ederson e hoje vamos ver os conceitos de ângulos complementares e ângulos suplementares. Ângulos complementares. Perceba que aqui temos um ângulo de 90 graus. Perceba que aqui temos o ângulo AOB, então a medida de AOB, do ângulo AOB, é igual a 60 graus. E temos a medida do ângulo BOC. A medida BOC, que vale 30 graus. Quando nós somarmos 60 com 30, 0. 6 com 3, 9. E aí temos, então, 90 graus. Ou seja, a medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC resulta em 90 graus. Quando isso acontece, nós dizemos que os ângulos AOB e BOC são ângulos complementares. Logo, a definição para ângulos complementares é quando a soma da medida dos seus ângulos resultar em 90 graus. Então dizemos que os ângulos AOB e BOC são ângulos complementares. Assim, AOB é o complemento de BOC ou BOC é o complemento do ângulo AOB. Agora vamos ver o conceito para ângulos suplementares. Observe aqui a imagem. Temos aqui o ângulo AOB, que mede 60 graus, e temos aqui o ângulo BOC, que mede 120 graus. Perceba que nessa figura nós temos um ângulo de meia volta, ou seja, 180 graus. Com isso, nós já temos a definição para ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares quando a soma de suas medidas resultar em 180 graus. Então, a medida do ângulo AOB que é igual a 60 graus, a medida do ângulo BOC, que é igual a 120 graus. Quando somarmos as duas medidas, 0, 6 mais 2, 8, abaixa 1 aqui, 180 graus. Quando nós somarmos, então, medida do ângulo AOB mais a medida do ângulo BOC e resultar em 180 graus, dizemos que os ângulos são suplementares. Assim, a AOB é o suplemento de BOC e vice-versa. BOC é o suplemento do ângulo AOB. Vamos agora resolver as atividades. O primeiro exercício, calcule a medida x nos seguintes casos. No item A, temos o ângulo x e temos o ângulo de 35 graus. Então, o primeiro exercício pede para nós encontrarmos a medida do valor de x. Perceba que quando nós somarmos aqui essa medida x, que a gente não sabe, mais 35 graus, tem que resultar em 90 graus. Por que em 90 graus? Porque aqui na figura indica que esses dois ângulos formam um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Um ângulo reto.
Para determinarmos o valor de x, basta pegarmos 90 graus e subtrair 35 graus. 0 não tem como tirar 5, empresta. 10 tira 5, 5. 8 tira 3, 5. Logo, x é igual a 55 graus. Ou seja, 35 graus é o complemento de 55 graus. E vice-versa. No item B, perceba que temos aqui um ângulo de meia volta, ou seja, trata-se de ângulos suplementares. Ou seja, os ângulos suplementares, a soma resulta em 180 graus. Assim, se somarmos o valor da medida x com 140 graus, tem que resultar em 180 graus. Logo, para descobrirmos o valor do ângulo x, basta pegarmos aqui os 180 graus e vamos subtrair 140 graus. Assim, 0 tira 0 é 0, 8 tira 4, 4, 1 tira 0 é 0, então temos 40 graus, que é o valor para x. Assim, os ângulos 40 e 140 são ângulos suplementares. No item C também temos aqui um ângulo de meia volta, ou seja, no item C trata-se também de ângulos suplementares. Se nós somarmos então o x dividido por 2 mais 140 graus, resultará em 180 graus. Como vamos encontrar o valor para x? Primeiramente, se a soma desses dois ângulos tem que resultar 180 graus, logicamente, esse ângulo aqui, ele mede 40 graus. Por quê? Se nós tirarmos aqui, como nós vimos no exemplo anterior, se subtrairmos 180 menos 140, resulta 40 graus. Logo, esse ângulo que eu assinalei aqui mede 40 graus. 40 graus está sendo dividido por 2. Numa situação de operações inversas, de um lado temos a divisão, do outro temos a multiplicação. Logo, o x vale 80 graus. A medida x vale 80 graus. Perceba que quando nós somarmos os dois ângulos, tem que resultar em 180. Vale lembrar que aqui o x está sendo dividido por 2. Por isso tem que ser o dobro de 40. 80 dividido por 2 resulta em 40. 40 mais 140 resulta em 180 graus. Temos que determinar também para o item D qual é o valor de x. Vale lembrar que esse x aqui, ele representa o mesmo número aqui nessa figura. Se observarmos também, temos aqui a indicação na figura de um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. E o ângulo reto tem 90 graus. Assim, se nós somarmos 2x com 3x, teremos 5x. E esse 5x vale no total de 90 graus. Então, para nós determinarmos, para nós encontrarmos o valor de x para o item D, o que devemos fazer? Pegar o 90 graus, que é esse ângulo todo, ou seja, é a soma desses dois ângulos, e temos que dividir por 5. Senhor, por que por 5? Porque temos 2 aqui
mais 3 aqui. 2 com 3, 5x. Mas nós já sabemos que esse 5x, ele vale 90 graus. Então, para nós encontrarmos o valor de um único x, o que devemos fazer? Pegar o 90 graus e vamos dividir por 5. Então, 9 dividido por 5 vai dar uma única vez. 1 vezes 5, 5. Para 9 faltam 4. Cai o zero aqui. Vai dividir 40 por 5, que vai resultar em 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, nada. Então, novamente, dividindo 9 por 5 vai dar 1. 1 vezes 5, 5. 5 para chegar no 9 faltam 4. Abaixo o zero, formou 40. Então, o 40 dividido por 5 é 8. 8 vezes 5, 40. 40 para 40, nada. Logo, o valor de x resulta em 18 graus. Vamos confirmar? 2x. O x vale 18. Então, aqui a gente tem 2 vezes o 18. 2 vezes 8, ou 8 vezes 2, dá 16. Sobe 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, esse ângulo, esse primeiro ângulo, resulta em 36 graus. Agora aqui, 3 vezes o 18. 18 graus, né? 3 vezes 8, ou 8 vezes 3. 8, 16, 24, vão 2. 3 vezes 1, 3. 3 com 2, 5. Então, esse ângulo aqui é igual a 54 graus. Com isso, se nós somarmos, então, o 54 mais o 36, 4 com 6, 10, sobe 1 aqui, 9. Resultou, então, em 90 graus. Agora, vamos ver a resolução do exercício 2. Calcule a medida do ângulo CBD, aqui na figura. CBD é esse ângulo x mais 30 graus. A figura nos indica 90 graus, ou seja, o ângulo ABD é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Com isso, o que nós devemos saber? Que o ângulo ABC mais o ângulo CBD, somando as duas medidas, resulta em 90 graus. Logo, se nós observarmos aqui, temos 30 graus aqui e menos 10 graus aqui. 30 menos 10, 20 graus. Observe também que tem um x aqui e outro x aqui. Como trata-se de ângulos complementares, x mais x vai dar 2x. Ora, o que devemos fazer? Trata-se de ângulos complementares, então 90 graus menos os 20 graus que nós já descobrimos aqui. Vou subtrair 0. 9 tira 2, 7. Observe que nós descontamos de 90 o ângulo que nós conhecemos. Logo, esse 70 graus, ele corresponde a esse 2x. Porém, nós não queremos o valor de 2x. Nós queremos encontrar a medida do ângulo CBD. Para sabermos a medida do ângulo CBD, primeiro nós devemos encontrar o valor desse x. Como eu acabei de dizer, esse 70 graus, ele corresponde ao valor desses 2x. Então, vamos dividir 70 por 2.
7 dividido por 2, 3. 3 vezes 2, 6. Para 7, 1. Cai o 0. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 10 para 10, nada. Logo, o valor de um único x representa 35 graus. 35 vezes 2, 70. 70 mais 20 dá 90 graus. Vamos verificar aqui. Esse ângulo, o ângulo ABC. Se x vale 35, 35 menos 10, 25 graus. Se x vale 35, 35 mais 30, 65 graus. Ora, 65 mais 25, 5 mais 5, 10, sobe 1, 6, 7, 8, 9. Observe que a soma dos dois ângulos, a soma de 25 com 65, resultou em 90 graus. Logo, a resposta, a medida do ângulo CBD é igual, CBD é igual a 65 graus. Vamos para o exercício 3. Qual é a diferença entre as medidas dos ângulos ABC e CBD? A diferença entre os ângulos ABC e CBD. Vale lembrar que diferença é o resultado de uma subtração. Logo, vamos ter que subtrair o ângulo, a medida do ângulo ABC menos a medida do ângulo CBD. Temos aqui na imagem, na figura, ângulos suplementares, ou seja, a soma desses dois ângulos resultará em 180 graus. Ora, se a soma desses dois ângulos, CBD mais ABC, resulta em 180 e nós já conhecemos aqui 12 graus, vamos pegar então 180 graus, pois trata-se de ângulos suplementares e os ângulos suplementares resulta em 180 graus a soma. E vamos tirar esse 12. Vamos subtrair de 180 esses 12 graus que eu já conheço. Então, vamos emprestar aqui. 10 tira 2, 8. 7 tira 1, 6. E abaixa 1 aqui. Então, desse esquema, resultou 168 graus. Como nós temos 3x aqui mais 1x aqui, nós temos 4x. Então, esses 4x resulta 168 graus. Então, vamos pegar esses 168 graus e vamos dividir por 4. Senhor, por que vamos dividir por 4? Porque esse 168 graus, ele representa esses 4x. Esses 3x daqui, mais esse x daqui. 3 mais 1, 4x. Por isso, o que resultou da subtração entre 180 menos 12 graus, nós vamos dividir, então, por 4. 16 dividido por 4 é 4. 4 vezes 4, 16. Para 16, nada. Cai o 8 graus aqui. 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 4, 8. Para 8, nada. Logo, o valor de um único x é igual a 42 graus. O exercício 3 não pede para encontrar o valor de x, e sim a diferença entre os ângulos ABC e CBD. A diferença entre os ângulos. Primeiramente, o que a gente vai ter que fazer? Se o ângulo ABC é 3x, então temos que fazer
42 vezes 3. Por que 42 vezes 3? Porque essa letrinha x, ela vale 42 graus. 3 vezes 2, 6. E 4 vezes 3, ou 3 vezes 4, 12. O ângulo ABC mede 126 graus. Perceba que com a abertura, a região angular trata-se de um ângulo obtuso. O ângulo obtuso, ele é maior que 90 graus e é menor que 180 graus. Agora, temos que encontrar o valor do ângulo CBD. Se x vale 42, 42 a gente soma com 12. 42 graus, a gente soma com 12. 2 mais 2, 4 graus. 4 mais 1, 5 aqui. Logo, o ângulo CBD mede 54 graus. E aí, para terminarmos o exercício 3, nós vamos fazer a diferença entre ABC e CBD. A diferença entre ABC, que vale 126 graus, menos o CBD, que mede 54 graus. 6 tira 4, 2. O 12 aqui no caso, porque vai emprestar aqui, vai ficar com 12. 7. 12 menos 5, 7. Logo, a diferença entre os ângulos ABC e CBD é 72 graus. Agora a questão 4. Na figura, OP é bissetriz de BOC. Calcule a medida de AOC. Primeiro conceito. OP. OP é chamado de semirreta. Vamos lembrar o conceito de semirreta. Semirreta tem origem, passa por um ponto e não tem fim. Então, OP é uma semirreta. E essa semirreta, ela é chamada de bissetriz. Por que bissetriz? Porque divide o ângulo BOC divide em dois ângulos de mesma medida, dois ângulos congruentes. Bissetriz, então, divide o ângulo ao meio, em dois ângulos iguais. Logo, essa medida aqui, ela também é 65 graus. Com isso, já conseguimos determinar o valor de BOC. BOC é 65 mais 65. Ora, 65 mais 65. 5 mais 5, 10. Sobe 1. 6, 12, 13. Então, o ângulo BOC mede 130 graus. Observa que essa figura trata-se de um ângulo de meia volta. Ou seja, 65 mais 65, nós já vimos que é 130. Mais esse ângulo aqui tem que resultar em 180 graus. Tranquilo? Calcule, então, a medida de AOC. Está querendo saber justamente a medida desse ângulo que eu acabei de assinalar. Se nós já temos 130 graus aqui, basta pegarmos o 180 e subtrairmos aqui 130 graus. O 0 tira 0 é 0, o 8 tira 3, 5, e o 0 aqui à esquerda não vale nada. Logo, a medida do ângulo AOC é igual a 50 graus. Agora vamos ver o exercício número 5.
Na figura, OB é bissetriz de AOC. O que significa isso? OB é uma semi-reta, e essa semi-reta chamada agora de bissetriz, um nome específico, ela divide ao meio o ângulo AOC. Se divide ao meio essa medida aqui desse ângulo BOC, também vale x. E a medida de DOE, 40 graus. Então, essa medida desse ângulo assinalado é igual a 40 graus. Na figura, o ângulo COD está assinalado aqui que ele é um ângulo reto. E o ângulo reto mede 90 graus. Observe que o ângulo AOE é um ângulo de meia volta, logo, somando todo mundo aqui, tem que resultar em 180 graus. Primeiramente, nós temos duas letrinhas aqui, x, que nós não sabemos o valor desse x, e o exercício 5 pede justamente isso, determine a medida de x. Vamos iniciar aqui trabalhando com os ângulos que nós já conhecemos. 90 com 40. 90 mais 40, 0. 9 com 4, 13. Então, 90 mais 40, 130 graus. Logo, o ângulo COE mede 130 graus. Agora, o ângulo AOC, que corresponde a essa abertura angular, o ângulo AOC vale 2x. O que nós vamos fazer? Se nós já conhecemos 130, vamos pegar então os 180 graus, pois AOE trata-se de um ângulo de meia volta, e vamos subtrair os ângulos que nós já conhecemos. Nós já somamos e resultou em 130 graus. Fazendo a subtração aqui, 0, 8 tira 3, 5, e o 0 à esquerda. Logo, o ângulo AOC é igual a 50 graus. Porém, o exercício 5 pede para encontrarmos a medida x. Como OB é a bissetriz, nós vamos dividir então 50 por 2. A bissetriz divide um ângulo em dois ângulos congruentes, em dois ângulos de mesma medida. Claro que 50 dividido por 2 vai dar 25 graus. 2 vezes 2, 4. Para 5 falta 1. Cai o 0. 10 graus dividido aqui por 2, 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Logo, x é igual a 25 graus. Se cada x desse vale 25, aqui então temos 50 graus. Então, 50 com 40, 90. 90 mais 90, 180 graus, tratando-se então do ângulo de meia volta. Vamos ver agora o exercício 6. Determine a medida no item A, complemento do ângulo de 47 graus. Então, no item A, o conceito de complemento é que dois ângulos são complementares quando a sua soma resulta em 90 graus. Logo, para nós encontrarmos o complemento de 47, temos que fazer 90 menos o 47. Assim, nós
encontramos aí o complemento de 47 graus. Vamos emprestar aqui, vai ficar com 8, 10, 10 tira 7, 3, 8 tira 4, 4. Portanto, o complemento de 47 é 43 graus. Ou seja, os ângulos 47 e 43 são complementares. No item B, o suplemento determina a medida do suplemento do ângulo de 119 graus. Então, no item B, ângulos suplementares são ângulos cuja soma é 180 graus. Então, devemos fazer aqui o 180 menos o 119 que nós já temos. Como zero não dá para tirar 9, eu não posso fazer 9 menos zero, está errado. Temos que emprestar aqui. 10 tira 9, 1. 7 tira 1, 6. E o zerinho à esquerda. Logo, os ângulos 119 e 61 são ângulos suplementares. 9 mais 1, 10. Sobe 1. 2, 2 com 6, 8. E 1 aqui, 180 graus. Com isso, os ângulos 119 e 61 graus são suplementares. No item C, o complemento do ângulo de 22 graus. Então, no item C, para encontrarmos o complemento de 22, basta subtrair 90 menos 22 graus. Empresta 8. 10 tira 2, 8 graus. 8 tira 2, 6. Logo, 22 e 68 graus são ângulos complementares. A soma dos dois ângulos resulta em 90 graus. 60, 70, 80, com 20 daqui. 8 mais 2, 10. 80 mais 10, 90 graus. Agora no item D. No item D, para determinarmos a medida do suplemento de 67 graus. O suplemento é o que falta para 180 graus. Ângulos suplementares. A soma resulta em 180 graus. Então, vamos fazer aqui os 180 graus menos os 67 graus. Empresta do 8. 10 tira 7, 3 graus. 7 tira 6, 1. E abaixa 1 aqui. Com isso, os ângulos 67 e 113 são ângulos suplementares, porque a soma dos dois ângulos resulta em 180 graus. Então, nós já temos 110. 110 mais 60, 170. 7 mais 3, 10. 10 mais 170 resulta em 180 graus. Agora vamos ver o exercício 7. Quanto vale a metade do suplemento de um ângulo de 120 graus? Primeiramente, qual é o suplemento de 120? Para encontrarmos o suplemento de 120, temos que pegar os 180 graus e vamos subtrair 122 graus. Com isso, nós encontramos o suplemento de 122. Para responder aí então a questão 7, pegamos o suplemento de 122
e vamos dividir ao meio, porque trata-se da metade do suplemento. Emprestando aqui, 10 tira 2, 8. 7 tira 2, 5. E o zero à esquerda aqui. Logo, 58 graus é o suplemento de 122. Agora, quer saber quanto que vale a metade desse suplemento? A metade basta dividir 58 por 2. 5 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 2, 4. Para 5, 1. Cai o 8. Divide 18 por 2. 9 vezes 9 vezes 2. 18, que resulta em 0. Logo, a resposta do exercício 7, quanto vale a metade do suplemento de um ângulo de 122 graus, a metade é 29 graus. Vamos agora para a questão número 8. Qual é o valor do triplo do complemento de um ângulo de 66 graus? Primeiramente, qual é o complemento? O complemento de 66 graus. Dois ângulos são complementares quando a soma resulta em 90 graus. Então, devemos fazer 90 graus menos o 66. Vamos emprestar aqui. 10 tira 6, 4. 8 tira 6, 2. Logo, 24 graus é o complemento de 66. Porque quando somarmos aqui 66 com 24, resulta em 90. Então, os dois ângulos são complementares. Agora, devemos encontrar o triplo desse complemento, que é o que está pedindo. Qual é o valor do triplo do complemento? O complemento está aqui. Esse é o complemento. Agora, o triplo. 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobe 1. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. Logo, o triplo do complemento de um ângulo de 66 graus é 72 graus. Agora vamos ver a questão número 9. Dois ângulos são suplementares e o maior deles mede 113 graus. Quanto mede o ângulo menor? Então, se trata de ângulos suplementares, significa que a soma dos dois ângulos tem que resultar em 180 graus. Então, temos aqui dois ângulos suplementares. Diz que o maior deles mede 113 graus. Quanto mede o ângulo menor? Assim, como se trata de ângulos suplementares, devemos somente pegarmos 180 graus e vamos subtrair aqui os 113 graus. Como 0 não dá para tirar 3, empresta. 10 tira 3, 7. 7 tira 1, 6. 0 à esquerda que não vai servir de nada. Logo, quanto mede o ângulo menor? O ângulo menor mede 67 graus. Vamos verificar aqui a questão 10. A medida de um ângulo é igual à medida de seu complemento. Quanto mede esse ângulo? Então, trata-se de ângulos complementares.
Ângulos complementares são ângulos cuja soma resulta em 90 graus. Então, temos aqui a representação. ,90 graus. E diz que um ângulo é igual ao seu complemento. Logo, nós temos aqui uma bissetriz. E quando um ângulo é igual ao seu complemento, significa que eles têm a mesma medida. Trata-se, então, de ângulos complementares e iguais a 45 graus. Resposta aqui, então. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento. Quanto mede esse ângulo? Esse ângulo mede 45 graus.